Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero mais uma vez saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos gravando essa mensagem porque eu gravo as mensagens para colocar no canal do YouTube que nós temos da igreja. Depois, se você quiser acessar, você pode acessar. EIPR Jardim Los Angeles, Umuarama. Estou vendo que os irmãos não estão muito equipados hoje, né? Estão sem a Bíblia. Vieram para o coquetel, pastor, acharam que era só comida. Pensaram, não vai nem usar a Bíblia hoje, mas vai usar, e muito. Celular também vale. Eu falava dias atrás, o tempo é o rei de todos os julgamentos, às vezes, né? Quantas vezes nós pastores, ou mesmo eu nem pastor não era. Eu lembro quando eu procurei o meu pastor em 1997 para 98, eu ia fazer a minha primeira pregação, e eu levei o notebook daqueles grandão assim, eu tenho até hoje, e eu tenho um Pentium 100 notebook lá no meu escritório, um Pentium 100, irmão, você imagina a velocidade daquilo. A internet era a rádio, né, e eu tinha um escritório num prédio empresarial. Cada vez que eu ia entrar na internet, todos os vizinhos sabiam que eu estava entrando na internet. Para ligar a internet ligada, né? Os mais novos nem sabem o que é isso, né? Mas eu lembro dessa internet de escada, né? Então, e eu fui procurar esse pastor e um amigo meu, e aí na época ele falou: olha, não é bom que você use esse computador para pregar, porque quem sabe os irmãos não vão, né, entender. O bom é você ter a Bíblia na mão, né? E é bom mesmo, realmente, mas com o tempo nós vamos entendendo algumas verdades, né, que não pode se exagerar também, é claro, né? Tem os extremos, né, que nós estamos caminhando. Nós vínhamos de um extremo e estamos indo para outro agora. Temos que tomar alguns cuidados. Apocalipse 2, verso 10, diz assim, só a última parte do versículo diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode repetir após mim, já que nós estamos, os irmãos vieram desequipados, né, com a Bíblia, mas não tem problema não. Você repita após mim: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida. Amém? Podemos assentar, meus queridos. Eu estou aqui hoje para falar com os homens aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Apucarana, o nosso querido e amado pastor, amigo, pastor Luciano, que hoje é o meu cameraman. Você que está nos ouvindo aqui no YouTube, mas a gente tem que ser assim, multiforma, né? Ser pastor, além de agora ser psicólogo, conselhador, tem que ser um pouco de profeta, tem que ser um pouco de evangelista, tem que ser um pouco de tudo, né? Também tem que ser agora um bom fotógrafo, um bom filmador. Muito obrigado, pastor Luciano. Obrigado pelo convite e, acima de tudo, agradeço a Deus por essa oportunidade. Já estive aqui nessas regiões há 20 anos atrás, 20 anos, em 1997, 96, desculpa, né? Então, ano que vem, ano passado, fizeram 20 anos, quando eu cantava na banda Metrópole de Maringá, e foi dali que Deus me tirou de cima dos palcos numa festa da uva em Marialva e me chamou para o púlpito. Fez uma troca muito valiosa. Eu tinha 21 para 22 anos, foi no mês de janeiro de 1996, num show da festa da uva, da qual a banda Metrópole sempre fazia toda a sonorização e também a parte dos shows. E eu nunca havia entrado dentro de uma igreja, eu nunca havia sido evangelizado por ninguém, e eu não sei quem foi que orou por mim, porque eu sou o primeiro Casagrande da minha geração. Não se há escrito nas minhas
e nem informações dos meus familiares de alguém evangélico cristão antes de mim. Então eu abri a porta de uma geração, e hoje são muitos Casagrandes, minha mãe é Schmidt, Salvos, outros de sobrenomes que vão fazendo parte da família, que vão sendo acolhidos, e é um impacto muito grande isso na vida. E amanhã eu acho que eu vou falar um pouco de um dos tópicos da mensagem. Devo pregar amanhã uma mensagem sobre Adão e Eva, os perigos de Adão e Eva, um alerta para nós, e possivelmente eu fale um pouco sobre esse impacto sobre as gerações, mas não é isso que eu fui chamado aqui nesta noite, e para falar com vocês, homens. Nós temos um trabalho lá na igreja também de homens, eu sempre ministro para os homens, mas essa palavra aqui Deus me deu fresquinha para ministrar para vocês. Há 15 dias Deus vem falando comigo sobre o que falar com vocês, e hoje pela manhã em casa eu consegui entender o propósito de Deus para a nossa vida nesta noite. Amém? Eu tenho certeza que Deus já está falando com você, você já está se sentindo atraído pelo Espírito Santo, você se sente algo que Deus quer levar você a uma intimidade maior como homem. Hoje eu acredito, pastor Luciano, que é isso aqui. As igrejas se transformaram no mundo pelas vidas das mulheres, mas a hora que nós homens assumirmos a posição na terra do que Deus tem para nós, vocês vão ver como é fácil o evangelho estourar. O evangelho cresce de uma forma maravilhosa. Lá na igreja, quando eu cheguei há 9 anos atrás, eu sou um pastor lá numa congregação, uma pequena congregação, o pastor conhece, uma igreja pequena, não é grande, e ali nós tínhamos 30, 35 mulheres, e eu pedia: cadê os seus maridos? Não tinha os maridos na igreja, a maioria tudo em casa, desviados, longe da igreja. Eu fiz campanha de 30 dias de jejum, pastor, fiz campanha no monte, 9 anos eu naquela igreja. Eu passava 1 ano e não via o resultado, passava 2 anos eu não via o resultado, passava 3 anos e não via o resultado. Começou a entrar para o 4º, para o 5º ano, eu comecei a ver o resultado das campanhas de oração, não só minha, crianças que oravam pelos seus pais lá na salinha, que hoje eu vou fazer o casamento dessas crianças, dessas meninas que estão com 18, 19 anos, choravam na salinha pedindo: Senhor, meu pai é cigarreiro, traz ele de volta para a igreja, meu pai está na droga. O marido que deixava a mulher na porta da igreja e saía embora, ficava lá no portão. Hoje eu estranho e digo: ô seu João está na igreja, a dona Obede não está, o que está acontecendo? Ele veio à igreja e a mulher fica em casa. E eu creio, irmãos, que está sobre nossa liderança ainda o avivamento da campanha que vocês estão numa campanha que eu vi na internet, não sei onde está escrito, mas eu vi no banner da internet, o ano do avivamento, e é com você que Deus conta para isso. Quem sabe nós estamos querendo que nossas mulheres façam isso, mas Deus levantou nós como cabeças, como homens. Deus sempre, quando tratou lá no jardim do Éden, Ele chamou mais de 9 vezes pelo nome de Adão, e nenhuma vez chamou pelo nome de Eva. Ele dizia: Adão, 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 Uau. Adão, Adão, Glória a Deus. Adão. Mas nós vamos chegar depois no Adão. Amém. Esse texto que nós falamos, então, Apocalipse 2:10, eu estou tirando um pouco do contexto esse texto, mas não para trazer uma heresia ou para criar uma doutrina. Você, se ler aqui o texto de Apocalipse, ele também fala sobre a fidelidade, né, de uma igreja de Esmirna, mas em todas as igrejas Deus terminava a palavra dizendo para ser fiel, e daria alguma coisa, o nome estaria escrito em algum lugar. E eu quero falar nessa noite sobre 3 níveis de fidelidade, 3 esferas de fidelidade. Aqui diz que se nós formos fiel até a morte, nós vamos herdar a coroa da vida.
Meus amados, ser fiel é um desafio, segundo esta palavra e segundo a Bíblia, que nos foi lançado, e é um desafio que não tem fim. Não é um desafio que nos manda ser fiel hoje, é um desafio que foi lançado no dia que eu estava ali na rua do Jardim Tabaetê, na rua, lá na Banda Metrópole, eu morava com a Casa com os Músicos. O dia que eu estava com o meu telefone sem fio ali fora da banda, eu liguei para um rapaz que uma semana antes havia sentado comigo numa sala, eu cabelo comprido, calça rasgada. Possivelmente eu devia ter fumado uns baseados naquela hora, eu era usuário de maconha e de cocaína, tinha iniciado com 13 anos e tinha ido até o momento que eu conheci o Senhor. Mas naquela hora que eu liguei para aquele homem, me foi lançado para mim um compromisso de ser fiel até a morte. Aquele homem que me falou de Jesus, como eu disse, eu nunca fui evangelizado, explicado a Bíblia, ido num culto evangélico, mas uma semana antes do show em Marialva, eu tive em um Moarama, e um moço chamado de Emerson, vereador, ex-vereador de Moarama, ele me chamou na sala onde nós estávamos e disse para mim o seguinte: olha, eu tive uma experiência com Jesus. Eu fiquei desconfiado na hora, falei, poxa, o que ele vai me falar? Você imagina isso há 20 anos atrás, não era tão conhecido Jesus, comercialmente como é hoje, vamos dizer, era mais difícil aceitar a mesma família das pessoas. Hoje é difícil, mas ainda diz, não, hoje, é importante que você siga uma religião. As pessoas não entendem a mudança que Cristo faz no homem. Mas voltando para ele me disse, Jesus mudou a minha vida, ele me disse, e eu nunca usei droga, ele disse, meu problema era mulher, ele me disse, meu problema era que eu ficava com várias mulheres, e eu aceitei Jesus, eu tive que sair nas casas, pedir perdão para cada menina que eu fiquei, eu magoei, eu fiz alguma coisa, iludi o seu coração. E naquela hora que ele disse aquilo, eu fiz uma atitude muito rebelde. Eu levantei de onde eu estava e saí. Deixei ele falando sozinho, quase que isso. Deixe estar. Passa mais alguns dias, eu não consigo me recordar se foi um pouco antes ou depois, eu acredito que foi antes. Nós estávamos num show em Dois Vizinhos estavam tocando Matos Nascimento, a Banda Metrópole também fazendo toda a sonorização. Matos Nascimento, naquela semana, ou foi naquele dia, não me lembro, não me recordo, o Matos Nascimento, ele sobe ao palco para fazer o show para os evangélicos, depois a Banda Metrópole entra. E então, Mamonas Assassinas, um grupo que crianças nem sabem quem são, porque há 20 anos atrás, bem na época que eu me converti, eles morreram todos num acidente de avião. Naquela semana os Mamonas tinham caído com o avião e morrido, todos tinham morrido, e o Matos Nascimento lá em cima no palco falou algumas palavras, assim que parece que estava ofendendo a forma que eles estavam atingindo as crianças com suas músicas, e como se que aquilo, quem sabe, até fosse uma providência divina. Eu não gostei nada daquilo, e nós íamos entrar cantando o Pastor Luciano logo depois. Eu sei que eu tinha o costume de subir nas caixas de som, a Banda Metrópole, ela tinha 52 caixas, igrejinha que chamava na época, a cada lado, era muito alto, era tudo dessa igreja muito mais, acho que era mais. E eu subia nas caixas de som para aparecer bem, e os canhão de luz vinha sobre mim, chamava a atenção da plateia, o povo via loucura. E eu falei assim, nós vamos entrar cantando, no que eles terminar, nós vamos invadir sua praia do ultraje a rigor. Ou seja, eu estava querendo tocar aonde ele tinha tocado. Irmãos, poucos dias depois, eu estava ali em Marialva, naquele show da Banda Metrópole. Eu estava cantando uma música chamada Show Satanás. Vocês lembram dessa música, alguém? Diz, eu era um bêbado, não sei o que, era uma sátira
dos evangélicos, era uma sátira dos cristãos. Eu tenho essa foto, pastor, lá em casa. Um dia nós estávamos em Uberaba, numa festa na feira em Uberaba, eu e meu amigo, ele com um terno, com uma Bíblia debaixo do braço, uma Bíblia preta, tamanho dessa tampa aqui, e eu estava num palco mais alto que aquele, que a bateria era mais alta, bem onde está o teclado. Eu estava com as mãos abertas assim, e nós cantando a música Show Satanás, e de repente ele corria de um lado para o outro com aquela Bíblia na mão, uma multidão de mais de 4.000 pessoas em Marialva. Quem já foi na festa da uva sabe o que eu estou falando. E eu ouvi uma voz no meio daquela multidão, no meio daquelas caixas de som, uma voz que me disse assim: sai daí, porque não é mais o teu lugar. Aleluia. Eu estava com os braços assim, irmãos, olhei para o lado, olhei para trás, olhei para a frente. Eu sei que na hora aquilo desceu no meu coração, e algo aconteceu dentro de mim. Glória a Deus. Fui embora daquela noite, era 00:30. Eu liguei para esse rapaz que me disse, o Espírito Santo, sem eu conhecê-lo, dizia: liga para o de Emerson, liga para o de Emerson. E eu liguei para o de Emerson. De Emerson, não sei o que aconteceu com a minha vida, de Emerson, mas algo aconteceu nesta noite. Eu estava cantando e eu ouvi uma voz no meio de uma multidão, que parecia uma voz que eu nunca ouvi na vida. Ele disse: Jesus está te chamando. Aleluia. Aleluia. Eu sabia, eu estava fora com o telefone sem fio no Jardim Itabaietê, na rua, no Cerro Azul ali, na rua Cerro Azul, no Jardim Itabaietê, aí onde que tinha a República dos Músicos. E ele falou: eu vou orar por você. E enquanto eu oro, ele falou assim: você só diz assim, sim, eu concordo, amém, sim, eu concordo. E o Emerson começou a orar, eu fechei meus olhos, eu dizia: sim, eu concordo, sim, eu quero, sim, amém. Eu só dizia isso, pastor. De repente eu senti uma descarga elétrica que veio sobre mim, do alto da cabeça, a planta dos meus pés. Parecia que eu fui assim, eu levei um choque, não vou eletrocutado, né? Eletrocutado pelo um choque. E ao mesmo tempo subiu, e eu vi um flash. Aleluia. Um flash da minha vida inteira, pastor. Eu vi a minha vida inteirinha, até ali aquele dia. E eu comecei a chorar, porque o meu estado era de um homem pecador, porque eu era um homem perdido, sem Cristo. Eu comecei a sentir a dor da perdição, a dor de ser um homem condenado ao inferno. Mas ao mesmo tempo começou a ouvir sobre mim uma alegria, que era uma alegria que eu nunca havia sentido antes. Começou a gerar em mim um choro, mas um choro de alegria. Ele orava e eu ficava feliz, eu chorava, e de repente ele parou de orar, e eu soluçando de choro. Ele falava: o que aconteceu, Juarez? Falei: não, eu estou muito feliz, eu estou muito bom. Aleluia. E ele falou assim: tá bom, depois amanhã a gente conversa de novo, tal. Amém, amém. Irmãos, eu abri os meus olhos, as árvores eram diferentes, a lua era diferente, as estrelas eram diferentes, a vida era outra. Aleluia. Foi assim que ele me chamou. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai daí que não é mais o teu lugar. Tive uma chamada muito parecida com a de Abraão. Quem é que me chama? E Deus respondeu: sou eu. O eu sou. Chega, só isso basta. Não preciso te explicar quem eu sou. Eu sou, e acabou a história. Glória a Jesus. Desde esse dia, irmãos, voltando para a minha introdução, desde esse dia eu fui chamado a ser fiel. Amém. Desde o dia que você tomou esse encontro com Cristo, nós fomos chamados a ser fiel. Um chamado que não tem mais fim. Uma fidelidade que só vai se encerrar na morte. Só vai terminar a nossa fidelidade ao Senhor na morte. E sobre nós homens está a responsabilidade maior. Por outro lado, parece que a cada degrau que eu subo, parece que a cada degrau que você sobe, parece que a cada jornada que nós andamos, parece que a cada conquista que vamos alcançando, parece que mais difícil vai ficando.
de se manter fiel. Tudo indica que em cada estágio da vida que nós vamos avançando, o inimigo vai aprimorando as suas estratégias para nos fazer infiéis. Primeiro, no nível de fidelidade a Deus, como eu disse, a mensagem é os 3 níveis de fidelidade. A cada instante parece que o inimigo está tentando e forçando para que nós nos tornemos infiéis. Parece que a cada vitória que eu tenho, mais ele investe contra mim, para mim ser mais infiel a ele, para mim ser mais infiel aos homens, e para mim ser mais infiel à minha família. Em Gênesis 38, os irmãos que estão com a Bíblia, a partir de Gênesis 38, nós começamos a ter a história relatada biblicamente de um homem chamado José. Depois falaremos mais sobre ele. Na verdade, agora é só para vocês saber o nosso ponto central da mensagem. 38 e 39 de Gênesis. Veja, preste atenção no que eu disse agora há pouco. Veja que quanto mais José estava subindo na sua vida, mais as coisas foram se complicando. Enquanto o José estava na casa dos seus pais, enquanto José estava no início da sua vida, não havia muita dificuldade para José. Nem para ele, nem com Deus, e nem com a sua família. Ele se mantinha fiel. Mas aí começaram as grandes provas. Para romper a sua fidelidade com Deus, ao Deus que tinha lhe livrado do poço, ao Deus que tinha lhe livrado da morte dos seus irmãos, que queriam matá-lo. Enquanto José não era ninguém. Me diga, qual foi a tentação que ele sofreu? Nenhuma. Nós homens temos 3 áreas que devem sempre estar com o sinal amarelo ligado. Nós temos um curso na igreja que chama Homem ao Máximo. São 7 livros. Eu já estou no 5º ano, porque nós temos um grupo de 15 irmãos que fazem há 5 anos o curso junto. O primeiro livro chama Homem ao Máximo. Depois tem o Poder do Potencial, Vencedores Nunca Desistem. E existe um livro que chama Sexo, Comunicação e Dinheiro. Para nós homens, existem 3 áreas da nossa vida que mais cedo ou mais tarde a luz amarela vai começar a piscar mais. Quem sabe hoje eu já ouvi mensagens assim há 10 anos atrás. Eu dizia, poxa, eu nunca fui tentado nessa área. Parece que esses homens são mais fracos do que eu, ou eles não estão se guardando? E José, enquanto estava lá, era só um José humilhado, um sonhador. Qual era a tentação que ele tinha? Nenhuma. Mas quando José passa a um nível, nós vamos chegar lá, a prova das suas vestes começam a ser provadas pelo Senhor. Foi quando José subiu, depois de ter passado toda a humilhação, pensou, agora eu venci. Foi aí que começaram as suas provas. Não sabia ele que em breve uma linda mulher, diga após mim, linda mulher, Linda mulher. buscaria rachar a sua fidelidade com Deus. Não sabia ele que em breve teria que dar de cara com seus algozes.
com aqueles que tentaram matar ele, com aqueles que eram aqueles que deviam protegê-lo, mas estavam querendo a sua morte, seus irmãos. Então nós percebemos, irmãos, que a cada estágio da nossa vida que avançamos, mais acirrada fica a luta. Parece que nós temos que tomar mais cuidado, porque dá a impressão que está sendo vendido por aí, que quanto mais tempo eu estou, mais forte eu sou. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo: quando eu estou fraco, eu sou forte. Quando eu estou forte, eu sou. Ele estava dizendo: ei, mantenham acesas as luzes amarelas, sexo, poder, dinheiro, comunicação. Mantenham acesos, homens, as luzes que podem derrubar você. Amém. Não baixem as armas nunca. O primeiro nível de fidelidade é o nível a Deus. A cada estágio que nós vamos subindo, meu irmão, se prepara, que parece que o inimigo está dormindo, parece que ele desistiu de derrubar você. Cabeça, diga: eu sou cabeça. Sou cabeça. Parece que está mais calmo o clima, parece que ele desistiu de nós, mas não, ele está na espreita. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, na oportunidade de nos ver infiéis a Deus. Mas hoje pela manhã eu acho que eu entendi, pastor, depois de 20 anos, o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, quis dizer com 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, pois fiel é Deus que não deixará que sejais tentados além do que possam resistir. Antes dará o escape para cada um de vós. Eu acho que eu posso ter entendido hoje, depois de 20 anos, o que o apóstolo estava dizendo. Porque eu fiquei pensando: como é que diz que a tentação só vem até onde eu posso resistir? Então por que muitos homens caíram? Então Deus foi infiel nesta palavra? Se há o risco de nós cairmos, como que diz aqui na Escritura: o qual não deixarás que sejais tentados acima do que possam resistir. Mas veja o começo do versículo, diz assim: não vos sobreveio tentação, senão por quem Jesus foi tentado? Por Satanás. O Senhor estava revelando aqui para nós que Satanás não vai mais nos tentar, e que a tentação que virá será humana, que a tentação que virá sobre nós será humana. E aí, como diz em Gênesis 4:7, quando Caim mata Abel, Deus vai tomar conta com os dois e pergunta para Caim: Caim, por que está caído o teu semblante? Pecado, a primeira coisa que nos faz, nos rouba o brilho. E aí então, olha o que Deus diz para Caim, lá atrás já. Ele diz, não precisa você abrir, eu vou ler. Diz assim: por que está irado e caiu o teu semblante?
Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E ele termina, o Senhor falando: cabe a ti dominá-lo. Diga após mim: cabe a mim dominar o pecado. Eu, com certeza, não sou diferente de vocês. Sou um homem que passa, e aqui estamos homem para homem, você que está me ouvindo, homem ou mulher, mulheres, todos somos tentados. José foi um modelo de homem tentado. Primeiro, a Deus, a fidelidade. No verso 39, capítulo 39 de Gênesis, se você está com a Bíblia, acompanhe, senão eu vou ler para você, você pode acompanhar. Diz assim: José falando para a mulher que tentou seduzi-lo, a mulher de Potifar, ele disse assim: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José, quando se dá conta que a mulher, essa bonita mulher que nós falamos agora há pouco, ela vai tentar e quer deitar-se com José, a primeira coisa que ele se lembra é: pecaria eu contra Deus? Me diga, se não foi uma tentação humana, me diga, se não foi uma decisão de José dizer não para aquele problema. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, quando Davi pecou e cometeu um adultério com Betseba, o profeta foi até ele e disse que ele havia pecado. 2 Samuel 12, 13. Olha o que Davi disse quando Samuel repreende ele do pecado. O que ele diz? Ele diz assim: pequei contra o Senhor. Ele entendeu que ele quebrou a aliança que ele tinha feito com Deus lá atrás. Ele entendeu que ele tinha rompido, manchado uma aliança com Deus. Amados, nesta noite, Deus quer nos trazer novamente, quem sabe, a memória, a nossa alma, a responsabilidade. Deus quer nos trazer o valor da nossa aliança com Ele. Nós homens, eu posso dizer que somos muito mais tentados do que as mulheres, sem sombra de dúvida, porque nós temos mais desejos materiais do que mulheres, nós temos mais desejos físicos do que mulheres. Nós somos mais tentados, e Deus nesta noite quer que você, jovem adolescente que está ouvindo essa mensagem, homem casado, Senhor, quem sabe mais novo, mais velho, entenda da aliança que você fez com Deus, e que não vale a pena voltar atrás, que não vale a pena manchar, que não vale a pena romper uma aliança com Deus. Amém. José foi um exemplo que pela força dele disse não. É como diz o ditado: eu posso não impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Eu posso impedir que eles sentem aqui dentro e façam ninho. Eu tenho que perceber, como disse o Senhor a Caim: cabe a ti dominá-lo. Sabe o que aconteceu com José? Eu vou ler para você o verso 10.
de 39:10, diz assim, falando a mulher de Potifar a ele, falando ela a José todos os dias. Diga após mim: todos os dias. Todos os dias. Irmão, não foi uma tentação de um primeiro olhar, te pego lá em cima na escada. Não foi a tentação de uma passada e visto uma vez na rua. A mulher estava dentro da casa do reino, sentava para comer. José sentava, via Potifar à sua frente, e a mulher de canto de olho nele, quem sabe com a perna aqui na perna de José, não sei, cutucando por baixo, beliscando José. Todo dia José estava sendo tentado por aquela mulher. Não foi brincadeira, não. Esse homem temia a Deus, era fiel a Deus. E se José foi, nós também podemos. José foi tentado, você será tentado, eu serei tentado, mas nós podemos vencer a tentação, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Eu digo na casa de recuperação, os meninos que têm reincidência em droga, eu digo muitas vezes para eles, eu sei que não é fácil não é não. Não precisa não, pastor. Tá bom. Eu digo, irmão, você, o nome do irmão aqui da frente, Marcos, você que escolheu colocar essa camisa hoje, foi o irmão que escolheu? Não, foi a esposa? Um amigo? Quem foi? Um amigo sugeriu? Mas te obrigou a usar? Você optou. Eu digo, quando você volta para a droga, quando você volta para o momento, é uma opção que você faz, cabe a ti dominá-lo. Vai vir o desejo de dizer, eu fui liberto da droga. Você diga, pastor, você usou droga, nunca mais veio à vontade. Hoje não, nunca mais, gente. Logo depois sentia nojo. Mas parece que às vezes vinha o negócio, isso aí não é mais da minha vida, não faz mais parte. É uma opção. É uma opção. Se você está temendo a Deus, você opta por dizer não. A tentação vai vir. José, ele teve esse problema. Todos os dias ele era tentado. Você imagina a prova que esse homem passou. E vou dizer para vocês, essa mulher de Potifar não era pouca coisa. Porque uma mulher egípcia naquela época, para ser mulher de um governador geral, você acha que era pouca coisa? Não. Era um grande mulherão, como diz o ditado, de aquelas mulheres lindas, né, que existem por aí. Que existem as mulheres que são bonitas, mas tem as mulheres lindas, parece que são perfeitas. Estou dizendo externamente, não internamente. E nós somos visão, e o homem é visão. E José, do lado daquele produto, todos os dias, diz a Bíblia quis dizer que não foi uma simples tentação. A Bíblia quis registrar que era todo dia. Quem sabe seja lá no seu trabalho, na sua escola, quem sabe seja até mesmo dentro da igreja. Mas Deus está dizendo para você lembrar-se da aliança que você tem com Ele nesta noite. Amém. Deus está dizendo que é possível você se manter fiel, porque José manteve-se fiel e Deus deu o escape para ele. Porque você poderia me perguntar, pastor, por que José era tão fiel? Por que José não contou para Potifar? Ou não arrumou uma cilada para essa mulher? Que foi ao contrário, quem arrumou a cilada foi a mulher. Quando avançou nele e ele saiu correndo, ela rasgou as suas vestes, chamou os guardas para tentar colocar a culpa no José. José ficou quieto, foi para a cadeia. Obrigado, meu irmão.
José confiava que Deus lhe daria o escape. Você não vai chegar para tua esposa e vai dizer: amor, vem cá, quero te contar uma coisa. Sabe, aquela mulher que trabalhou no meu trabalho, sei, amor, mas ela é cheirosa. Amor, é muito cheirosa aí. Se você cheirasse que nem ela. Compra um perfume abençoado, dá para ela e fica quieto. Não fala isso. Compra um perfume. Ela se veste tão bonita. Compra uma roupa bonita e dá para ela. Você não pode. José podia contar para Potifar, a casa ia cair, ia dar tudo errado, e Deus não ia dar o escape que ele precisava. Para ele ser escape, para ele ser colocado num lugar de maior honra do que ele estava, foi preciso acontecer aquele rebuliço, mas ele se manteve fiel a Deus, e não foi um homem mexeriqueiro, fuxiqueiro, ficou quietinho e começou a falar com Deus. Deus deu escape para ele. Primeiro nível de fidelidade, irmão. Nessa noite Deus quer que você, aqui eu falei basicamente sobre o nível de fidelidade na área emocional do homem com a mulher, mas o nível de fidelidade, eu quero dizer nessa noite, esse primeiro nível é com Deus. Qualquer coisa que você for fazer na terra, qualquer coisa que você for fazer como um homem, como um pai, como um filho, você tem que lembrar de Deus. Não lembra do pastor Luciano? Não lembra do pastor Joalês que pregou hoje aqui? Não lembra do que vai dizer a sociedade? Lembre-se do que Deus disse para você. Amém. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O Senhor não disse que nós não seríamos tentados, mas que Ele nos daria o escape da tentação. Amém? Que você nessa noite ligue todas as luzes amarelas piscando para se manter fiel a Deus. Amém. Verso de número 9 diz assim: Potifar não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Por que cometeria eu tanta maldade? O salmista, no Salmo 101, verso 6, escreveu assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O segundo nível de fidelidade, irmãos, não é mais com Deus, mas é com os homens. A sociedade está clamando por homens fiéis, homens cumpridores da sua palavra. Mesmo no meio evangélico, mesmo no meio das igrejas, líderes, pastores deixando ministérios, homens deixando de falar de Deus, porque outros homens perderam a fidelidade de cumprir as suas palavras. Homem para com homem. José não se preocupou somente com Deus naquela hora, mas no verso 9 ele disse o seguinte: o teu marido me deu uma ordem e disse: tudo no reino é teu, tudo você tem autoridade, só sobre a minha morenona não. Aí não, José, essa mulher é minha. E houve uma ordem expressa, porque José, quando foi tentado por ela, ele disse: faria eu tamanha maldade, porque o teu marido me vedou, senão a ti. Havia uma ordem expressa. Potifar não era bobo, era homem. Sabia que José não era feio, era lindão. Sabia que José estava ali no auge de 24 anos, força máxima, total, morando junto, dominando o lugar, seria o próximo da fila para ser o governante. Diz: olha, seguinte, José,
Eu te tenho como um homem de Deus, então tudo é teu. Aquela morenona é só minha. Feito? Aperta a minha mão. Apertou a mão e Potifar descansou. Amém. Ao ponto de deixar José sozinho dentro de casa com aquela mulher. Potifar conhecia o caráter de José, porque conhecia o Deus de José e as maravilhas que ele tinha feito. José, então, quando ele é tentado, ele se coloca no nível de homem e diz: não, eu tenho um compromisso com Deus, mas eu fiz um trato com o teu esposo. Amém. Nossos compromissos assumidos, irmãos, revelam quem de fato nós somos. E o tempo é o maior juiz e revelador de quem nós somos. Agora há pouco, antes da pregação, eu já fui tentado nessa área. Ontem, estava sentado lá no meu escritório, tocou o telefone, era um dos músicos do ministério. Diz: pastor, o violão que está perdido, sumido, que foi arrebatado, foi encontrado para consertar, mas faltava a ordem para consertar, a ordem para ele consertar. Falei: quanto é que fica o conserto? R$650. Tem que trocar os trastes, tem que mudar um monte de coisa no violão. Nós pagamos 800 e pouco do violão, era um Eagle, há 5 anos atrás. Falei: poxa vida, esse violão é bom demais, ele não tem 5 anos na igreja. Como é que está a caixa? Está boa. Reforma o violão. Quanto vai ser? 650. Falei: bom, é quase o preço do violão, vamos comprar outro. Vai ser isso mesmo. Tá bom, reforma o violão. Luthier falou comigo no telefone: Luthier, então quantos dias? Uma semana, 10 dias, tá bom. Você vai fazer o violão? Pode fazer o violão. Isso ontem. Só um exemplo para você entender onde Deus quer levar-nos. Estou aqui no hotel agora. Meu celular está ali. Eu já volto para a filmagem, fica aí. Estou sem celular. Sumiu meu celular. Sumiu o celular. Voltei. Está em algum lugar, não posso perder o celular. Já fui roubado lá em São Paulo, meu último celular, dia 6 de fevereiro. Estou na rua assim, ó, na esquina da Avenida Ipiranga, na frente do hotel, chamando um Uber. De repente ficou só a minha mão. Falei: oh, pega ladrão! 2 caras de bicicleta, se foi o meu celular. Deve ter ficado no carro, pastor. Espero, pastor. Vou ligar para ele. Depois eu já vou. Não, perdi, está aqui, está na área, está perto. Está perto. Mas o irmão me mandou um áudio, o líder do louvor, daí não o músico que estava lá ontem. Falou: pastor Juarez, você já mandou arrumar o violão? Porque eu fiquei sabendo que ontem o Renan foi lá para arrumar o violão e custou R$650. E meu irmão lá de Assis Chateaubriand, ele é luthier também. Deixa eu levar o violão para ele. E ele vai fazer bem menos o violão para nós. Ele vai custar R$650. Eu só escrevi assim para ele: você deveria ter me falado antes. Eu já dei a minha palavra para o luthier aqui. Amém. Abra o Salmo 15 comigo, por favor. Salmo 15 diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Verso 2, ele mesmo responde: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com a língua, que não faz mal ao próximo, e nem lança injúria contra o seu vizinho. Verso 4: o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor.
Está dizendo aqui que aquele que não teme ao Senhor não merece a honra que aquele que teme merece. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que está acontecendo aqui? Esse salmo diz que mesmo quando eu dou a minha palavra, e aquela palavra gerou prejuízo para mim, eu tenho que ser fiel e homem de manter a palavra. Amém. Amém. Nós estamos vivendo numa sociedade de que perder não faz parte. Perder é só para perdedor mesmo. Só que eu ouvi a história de José, que para ele chegar onde ele chegou, ele perdeu muita coisa. Ele foi muito humilhado estando certo. Pior, estando certo. E eu vivo isso dentro da igreja. Vivo isso dentro do meu escritório de advocacia. A maioria dos casos, pastor, é por falta de bigode, é por falta de integridade. Mas nós, de nós mesmos, o homem está caído no pecado. O homem do mundo, ele é assim mesmo. Porém, nós que fomos gerados, um dia aceitamos a Cristo, e esta palavra, esta Bíblia, ela tem o poder de nos transformar em homens íntegros. Este livro tem o poder de fazer do homem mentiroso um homem verdadeiro. Este livro tem poder de transformar a vida do homem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se eu fosse deixar, se eu fosse aquele homem da banda Metrópole, quem sabe ainda, eu estava enganando e sendo enganado. Mas desde que eu aceitei com Cristo, o meu compromisso com Ele, a minha fidelidade com os homens, nós estamos preocupados às vezes em ser fiel com Deus, e estamos rompendo a nossa fidelidade com as pessoas ao nosso redor. E aí eles não conseguem enxergar Deus. Como é que essa pessoa é tão fiel a Deus, mas comigo ele não cumpre? Ele fala uma coisa com Deus, mas comigo ele não consegue ser fiel. É dessa forma. Provérbios 3:3, Salomão escreveu assim, dizendo: fidelidade que nós devemos atar ela ao nosso coração. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse do seu irmão amado Tíquico, que era fiel homem. Disse também de Onésimo, fiel era esse amado irmão. No Provérbios 11, verso 3 diz assim: a integridade dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Os pérfidos são os desleais. Os pérfidos são os traidores, são os que não cumprem a sua palavra. Um dia o irmão da nossa igreja vendeu um carro para o outro lá, e ele foi embora, colocou umas coisas no motor do carro lá, deu maior B.O. Eu tive que acabar meio que pagando uma parte para não deixar o irmão ficar difamado. Irmãos, este mundo está clamando por fidelidade de nós, e ao nosso redor, a nossa família, a nossa igreja está nos olhando. Eu não quero dizer aqui de forma alguma que você não pode atrasar uma conta, que você não pode ter um momento ruim na sua vida, e que você está em dificuldade, que você está quebrado, que você faliu. Eu atendo. Este ano passado eu orei com um empresário lá na minha sala. Ele entrou e disse: pastor, eu não tenho mais o que fazer, eu vou fechar a minha empresa, chorando, e eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários, pastor. Eu quebrei. Eu advoguei 3 anos de graça para ele, fazendo processo para ele de graça, coisas que ele precisava, para tentar dar um fôlego para ele. Eu: vem cá, irmão, eu não tenho o que fazer por você mais, vamos orar. Em lágrimas, ele fechou a sua empresa. Hoje ele é um pedreiro. Semana passada eu fui no mercado, encontrei a sua esposa, que era o financeiro, no caixa do mercado. Aquilo no meu coração veio rasgando. Eu sei que ele está cheio de processo lá para trás, eu sei que ele está cheio de trabalhista, mas eu sei que ele é um homem de Deus. É diferente. Eu não estou dizendo que nós não caímos em problemas, eu não estou dizendo, mas é diferente eu ser um usurpador, eu ser um enganador, eu ser um Jacozão, do que eu ser um homem sincero. Amém.
quebrei, não tenho, não posso pagar, mas um dia eu te pago. Quando eu me converti, pastor, e logo depois meu pai faleceu, e tinha a herança do meu pai para abrir, e eu tinha, antes de ir para a banda Metrópole, eu tinha uma banda lá em Santa Catarina, e nós ficamos devendo um monte de coisa da banda, eu particular, uma vida enrolada. Antes de meu pai falecer, ele foi e pagou todas as minhas dívidas. Eu estava na banda Metrópole, continha, coisa de música, coisa arada. Meu pai foi e honrou. Quando meu pai faleceu, ele tinha imobiliária lá no sul de Santa Catarina, noroeste, cidadezinha pequena. Comprava no Bigode, para pagar em milho, para pegar em porco, pagar em toca-disco, essas coisas. E meu pai tinha imobiliária. E aí assim, os credores, quando meu pai faleceu, apareceram todos, mas os devedores não apareciam. Meus irmãos se reuniram. Tinha uma terra que hoje deve valer perto de 500 mil reais. E eu falei assim: eu vou abrir mão da nossa herança, da minha parte. E o que o pai tiver devendo na cidade, se tiver qualquer continha, vai ser paga. Porque eu quero honrar meu pai mesmo morto. Ele morreu com 49 anos. Eu tenho 43 hoje, imagina. Perdi meu pai há 18 anos atrás. Eu quis honrar meu pai dentro do túmulo. Hoje as pessoas morrem e me procuram no escritório e dizem: morreu, eu tenho que pagar a conta. Preciso pagar mesmo, doutor? Empregados que me procuram para entrar com ação trabalhista, eu digo: o que você combinou? Ah, mas não é a lei? A lei está aqui, eu digo primeiro para você, ó. Ou você é um homem de Deus ou você não é. Amém. Já atropelei no meu escritório, em modo de falar, pastor, muitos crentes. Porque a nossa lei é outra, a nossa lei é soberana sobre a lei do homem. Se eu disse para o meu patrão: não vou precisar registrar, eu fico 6 meses, estou precisando de um emprego, pelo amor de Deus, estou morrendo de fome, mas depois consegue um trabalho, entra com uma ação, é porque não é íntegro, não é fiel a Deus e nem aos homens. E eu sou advogado, tenho que defender a lei. Mas Paulo, quando estava lá pregando o Evangelho em Atos dos Apóstolos, o dia que eu deixei a banda Metrópole, não dei o final de como eu saí da banda, fiquei 30 dias ainda depois, cumprindo os 30 dias, e não conseguia mais cantar, não conseguia mais trepar nas caixas. Deixei uma carta para o meu amigo, tocando baile de carnaval, 5 dias, em Umuarama por acaso, no Country Club de Umuarama, e eu achei um versículo na Bíblia, eu estava lendo demais a Bíblia naqueles dias, que dizia assim, que o apóstolo escreveu, Lucas escreveu, que disse o seguinte: importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. E eu escrevi para o meu amigo assim, que cantava comigo, Dilmar, dono da banda Metrô, que até hoje eu oro por ele, e morava comigo. Eu disse: Dilmar, eu estava no 3º dia de carnaval, você imagina, cantando carnaval, cantando toda noite, e eu deixava meu amigo sozinho na mão, eu não aguentava mais, pastor, eu chorava no camarim, eu não conseguia mais cantar. O dono da banda, ele chegava para mim e dizia: Juarez, o que está acontecendo com você? Você não consegue correr, você não pula, você não agita a galera. Eu dizia: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sabia mesmo, só que eu andava de shorts de cotton, sem camisa, em cima do palco, rebolando para as meninas, fazia o maior auê. E aí eu não conseguia mais, eu chegava para cantar, cantava assim duro, parecia um santo. Pastor, eu quase apanhei. Sérgio Pop, meu amigo, quem sabe um dia tu vai ouvir essa mensagem. Foi Deus que não deixava eu fazer. Eu queria fazer, mas eu não podia fazer. Deus, quem sabe um dia vai te revelar no teu coração o que aconteceu comigo, e que aconteça no teu coração, Sérgio Pop, em nome de Jesus. Aleluia. E eu deixei uma carta: importa mais eu desobedecer aos homens do que a Deus. Irmãos, nós temos que ser fiéis. Amém. Para com os homens da terra. É isso mesmo. Tem que ser homem. Nós temos que cumprir a nossa palavra, ainda que com dano. O salmista no Salmo 15 disse: este é o homem que vai morar com Deus. Amém. Aquele que jura, mesmo com dano, não volta atrás. Amém. Não pode voltar. Não importa o tamanho do prejuízo que você levar, Deus vai te dar de volta. Amém. Porque às vezes até o prejuízo está no cardápio de Deus, está no script da tua história. Pode ser uma provação, como foi com José. Ele foi provado. Irmãos,
finalizar essa parte, diz Provérbios 15:27: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá. Aleluia. Quero lembrar aqui de um fato que aconteceu comigo. Quem sabe o Dr. Emerson, que está aí, vai nos ouvir nessa fita um dia. Tinha mais um advogado comigo, nós íamos para uma audiência em Maringá. E como sempre, homem sempre atrasado. Advogado então nem se fala. Pastor cuidando de igreja, da casa de operação, saímos atrasados. Então, só tem um jeito de não sair atrasado, igual hoje, né, pastor? Correr. E lá vou eu correndo. Era um Corolla. De repente, está lá o senhor guarda, manda parar. Tomar uma água. Isso já tem uns 10 anos atrás. O guarda parou, pediu para descer, falou: o senhor está bem acima do limite da velocidade. Eu falei: pois não é, seu guarda, eu estou indo para uma audiência em Maringá e nós estamos atrasados e eu tive que correr um pouco mais, não é do meu feitio fazer isso. E ele então foi lá para trás do carro, pegou o documento, olhou dentro do carro, viu a pastinha do escritório de advocacia, falou: então é o seguinte, já que o senhor está atrasado, nós temos que fazer um acordo extrajudicial. Ele me disse. Doutor Emerson, ali, outro advogado. Eu nem era advogado na época. Estava só em gravata, né? Parecia que eu era. E ele com o documento do carro na mão. E eu olhei para ele e falei: seu guarda, é o seguinte, é que eu não faço acordo extrajudicial. O meu companheiro ficou vermelho. E eu fiquei ali, olhando para ele, e aquele documento parecia que virou uma bomba de dinamite na sua mão. Aquilo era uma granada. Ele não sabia com quem ele estava falando, quem eu era, quem eu conhecia, se eu estava gravando ou não. Eu não sei, deve ter passado 1000 coisas na sua mente. Eu sei que ele fez assim com o documento: vai para a tua audiência. E eu fui embora. Aleluia! Faz 20 anos, pastor, desde que eu me converti, que eu não sei o que é dizer para um guarda. Uma vez estou indo para São Paulo, atrasado de novo, e é o último dia de prazo, protocolar um processo com Astra, aqueles Astra hatch, aqueles Astra curtinho, lembra? Aquele Astra que corre muito. Quando corre, né, o 2.0, aquele Astra antigo, desci, eu tinha que estar em Fernandópolis, São Paulo. Sei que eu desci uma descida assim, irmãos. Eu estava 160 por hora. Loucura. Isso aqui é um testemunho, você que está me ouvindo, tá? Não faça isso, é errado fazer. Mas eu estou dizendo a que ponto chega, aonde a gente quer correr o risco nas coisas. Eu estava errado. Nunca mais isso há muitos anos atrás. Aí foi loucura. Aí eu passei, pastor, e eu vi que estava o guarda com a pistola parado no meio do matinho. Finquei o pé no freio. Engatei o rei e voltei. Baixei o vidro, falei: seu guarda, eu sei que eu passei aí demais, só que eu estou atrasado, são 4 horas e pouco, eu tenho que chegar até as 6 lá em Fernandópolis, pelo amor de Deus, não me multa, faça o que o senhor quiser, eu estou atrasado. Até hoje a multa não chegou. Amém? Amém. Fidelidade, falar a verdade, mostrar as tuas dificuldades, saber do risco. Eu estava sabendo que eu podia ser multado. Se ele não quisesse, eu ia ter que ser multado. Eu estava errado, eu tinha que ser multado mesmo. Mas ele entendeu, porque pela lei mesmo, se eu provar que eu estou com um doente dentro do carro, passar o sinal vermelho, fazer algumas coisas, eu consigo até derrubar. Claro que não era o meu caso naquela hora, uma audiência não ia me fazer derrubar a multa, mas ele usou de bom senso, viu que eu fui sincero, voltei. Irmão, nós temos medo de usar a verdade, nós temos medo de falar a verdade, e às vezes é isso só que o povo está precisando ouvir, a verdade, para nos compreender, para nos dar um desconto maior da dívida, se escondendo do credor.
toca o telefone e você manda a mulher atender. Diz que eu não estou, amor, joga aí na culpa da mulher. Vai pagar uma conta atrasada, desce do carro e fica embaixo do... Vai lá, mulher, pagar a conta. Está 30 dias atrasado. Desce você do carro, bigodão para frente, cartão, irmão, atrasei, qual que é o juro? Quero pagar. Assume um papel de homem. Amém. Seja homem, né? Seja homem. Mas não só homem, pastor, tem que ter um papel de homem. Então, irmãos, Deus quer nos levar a um nível de fidelidade entre nós. Porque senão aqui dentro da igreja mesmo, não vai ter, por exemplo, uma cantina depois do culto. Meu Deus. Aí o irmão vai comprar, pastor. Aí o irmão vai comprar, puxa uma nota de 20. O irmão do lado chega e fala: poxa, eu deixei o dinheiro em casa. Aí o outro, aí você fala, o outro: oi, eu não trouxe o dinheiro, irmão. Eu posso? Você me empresta 5? Amanhã no próximo culto eu te pago. Meu Deus. Aí o irmão já fala: ixi, a vida. Irmão, nós estamos duvidando da nossa própria palavra. Não é nós. Dentro da igreja. E aqui, é essa comunidade, que nós temos que ser fiéis um para com os outros, para que isso corra, contagie as pessoas. Nós temos que nos manter fiel um com os outros, com a nossa palavra. Pastor, tu está pregando aí, tu não deu o suborno para a guarda, tu é um homem perfeito. Não, eu sou um homem que luto contra a tentação, luto para me esforçar para cumprir as minhas palavras. Um dia atendi um cliente em Cianorte, pastor, cobrei no contrato 25% num contrato. Estou em casa, bem bonito, bem cheiroso no escritório. O Espírito Santo falou comigo assim: por que é que você cobrou de um 25% e de outro 15%? Qual que é a diferença dos dois clientes, se o processo é o mesmo? Vocês não acreditam que eu tive que fazer. Liguei lá para o homem, até sei o nome do lugar, não vou falar aqui para não falar, mas lá em Cianorte, uma retífica de motor grande. Liguei: tudo bem, tudo bom, Casa Grande, tudo bem, tudo bem. Então, aqui, é o seguinte, eu resolvi dar um desconto para o senhor. Olha, o advogado deu desconto. Nós vamos fazer para o senhor 10% a menos, 15% do seu contrato. Oh, que bênção, não sei de bênção. Eu falo bênção, ele do mundo, não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que Deus estava me cobrando. Para que tratar as pessoas conforme o candidato, eu trato com um preço. O Espírito Santo me pegou de jeito. Amém. Isso há 10, 12 anos atrás, irmãos. Depois a gente vai aprendendo. Algumas áreas ser fiel, outras você é puxado a orelha de novo, você não é fiel, às vezes com a empregada doméstica, às vezes com um funcionário, às vezes com alguém. Você vai levando cada uma do Espírito Santo. Quando você se coloca para ser fiel, que você vai aprendendo a ser um homem de Deus. Amém. E não vai ficar perfeito, não, fica tranquilo. Cada pouco surge uma nova. Cada pouco surge uma nova para a gente ser moldado. Essa história, como eu disse no começo, é até a morte. Amém. Essa fidelidade a Deus, a tentação, livrei de uma, opa, saí beleza dessa, agora daqui a pouco tem outra da esquina te esperando. É até a morte. Jesus disse: ser fiel até a morte. Amém. Aí sim, irmão, vai pescar, olhou, ó glória, você fui. Eu disse para vocês no começo que José não imaginaria o que ele ia enfrentar naquele lugar. Uma mulher linda, um poder na mão que ele não tinha nunca. Ele foi vendido mais ou menos com 13 a 14 anos, dias dos estudos. Estava ali com 24 anos. E aí, aquilo que mais dói em nós, José tinha que ser fiel à sua família. Abra comigo, se você tem aí, eu vou ler para vocês. Gênesis 43, 29 e 30. O terceiro nível de fidelidade que Deus espera de nós é no meio da nossa família, irmãos. 29 e 30 diz assim: levantando José os olhos, viu Benjamim, meu filho chama Zaf Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Ele perguntou para os irmãos dele que estavam ali, que ele estava se fazendo, que não conhecia.
E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Disse para o irmão dele, mas não sabia que era irmão. 30. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Amém. Não tem lugar, irmão. Não existe outro lugar chamado casa do oleiro, senão a nossa família. A nossa família é tudo que Deus preparou no lugar que a gente ser moldado. Essa é sua mesmo. Essa aí que você acha, poxa, a minha família está desestruturada, a minha família está arrebentada, ou está muito boa. Ali é o lugar. É a olaria. É a olaria. José precisava se manter fiel. José se mostrou fiel aos laços de sangue que ele tinha. José entendeu que não bastava ele estar bem, mas os seus precisavam estar bem. Quando meu pai morreu, eu tenho um irmão por parte de pai. Liguei para ele agora há pouco, antes de eu vir para cá. Ele é mais velho que eu, 3 anos. Quando meu pai estava no hospital em Curitiba, evangélico, eu estava lá, eu sabia que o meu pai tinha mágoa do meu irmão. Eles não se conversavam fazia uns 2 anos. Mágoa porque ele tinha aprontado algumas poucas e boas. E meu pai não queria nem vê-lo mais pintado de ouro. Mas eu, conhecedor da palavra, meu pai tinha aceito a Jesus. Depois eu conto como meu pai se salvou. Foi maravilhoso. Meu pai foi salvo. Um homem que não deixava nem orar no almoço. Quando eu me converti, que eu voltei para Santa Catarina, ele dizia assim na imobiliária para mim: você não fala da tua religião e eu não falo de política aqui. Ele era político, gostava de concorrer a vereador, seu Jacinto Casagrande. E ele falava: por que você não se converteu na igreja católica? Para que você teve que sair da igreja católica? Eu falava: pai, quem sabe o seu pai já disse isso para você. E o dia que eu cheguei naquele hospital, sentei do lado, meu pai ia fazer cirurgia de madrugada, eu cheguei à tardezinha, sentei na cama do hospital com meu pai, pastor Luciano, puxei a Bíblia e comecei a pregar o plano da salvação com meu pai. Falei: pai, eu não saio daqui sem o Senhor aceitar Jesus hoje. E expliquei Romanos 3, 23, 2 Coríntios 5, 17. Preguei para meu pai, falei para ele sentado na cama do meu ladinho. Lembro até hoje. Já estava tudo rapado o peito, queria fazer as pontas de safena, rapado as pernas, tudo. Iria entrar na cirurgia dali a pouco. Quando, pastor, eu terminei de expor o plano de salvação com meu pai, e eu falei para ele: irmão, falei: pai, o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele virou para mim, sentado na cama, nós dois estávamos sentados na caminha do hospital. E ele falou: Juarez, meu pai era um homem muito duro, foi um bêbado. Quando eu tinha 1 semana de nascido, o meu pai atirou na minha mãe. Quando eu nasci, meu pai foi pescar, irmãos. Ficou 3, 4 dias pescando. Andava com 2 revólveres assim. Era metade do sul, aquele pessoal metido a bravo. Eu falei: pai, o senhor não quer aceitar Jesus? Ele virou para mim e disse: mas eu já aceitei essa madrugada. Eu falei: como, pai? Eu sei quem ele era. Quando eu fui embora de São Lourenço do Oeste, eu deixei na minha sala, na minha imobiliária, eu deixei um quadrinho para você ver o que é o poder da palavra. Eu deixei um quadrinho tipo de foto com um versículo bíblico na minha mesa atrás, assim, numa mesinha atrás da mesa, e estava escrito Romanos 1,16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu deixei esse versículo lá atrás da mesa onde eu estava com o meu escritório e vim embora para um Moarama de novo, agora crente. Meu pai falou assim: um dia eu estava lá no escritório e um homem veio no meu escritório, lá na imobiliária, ele me contando ali, e eu já apavorado, como é que ele falou que tinha aceitado Jesus? E ele falou: esse homem, nós sentamos na tua sala,
Eu fui atender ele, e quando ele leu aquele quadrinho que você deixou lá, aquele versículo, ele me perguntou: o senhor é evangélico? O senhor Fontanella, lá de São Lourenço. Ele falou: não, eu não sou evangélico, o meu filho é evangélico, deixou esse quadrinho aqui, ele mora em Umuarama. Esse homem, pastor, fez uma coisa. Veja o poder que tem a palavra, irmãos. Veja o poder da palavra, de você falar alguma coisa para a pessoa. Aleluia. Ele segurou o braço do meu pai assim e disse assim para ele: Jacinto, segure bem firme nos braços do teu filho, nas mãos do teu filho. Só falou isso. Passou um mês, meu pai estava dentro do hospital em Curitiba, a ponto de morte, 5 pontos de safena. É uma cirurgia que basicamente hoje é simples. Naquele dia eu vi um senhor de 78 anos passar com 5 pontos de safena na minha frente, um pouco antes do meu pai fazer a cirurgia. Falei: tudo beleza, vai dar tudo certo. Meu pai falou: essa madrugada eu não dormi a madrugada inteira. Eu falei: por que, pai? Vinha na minha mente um número de um telefone para me ligar, um número de um telefone que eu tinha que ligar para esse número. Eu passei a madrugada inteira, Juarez, com esse telefone piscando, parecia uma luz que piscava. Eu peguei e saí daqui. Na época era o cartão telefônico, ele tinha cartão. Essas criançadas nem sabem o que é cartão telefônico. Sabe esses orelhão que vocês veem abandonados por aí? Os orelhão, não é o orelhão do pastor assim, orelhão, esse das esquinas assim, né? É um orelhão que você coloca um cartão, que nem funciona mais. Meu pai não tinha cartão. E lá no Hospital Evangélico em Curitiba, se alguém conhece, tem umas rotatórias no meio. E meu pai foi lá e tinha uns orelhão para ligar. Ele foi 4 horas da manhã para ligar para o telefone, pastor. Não sabia de quem era. Chegou lá, tentava ligar, cobrar, disse que não conseguiu. Disse que quando ele olhou, pastor, tinha um cartão de 50 unidades guardadinho ali para ele ligar. Ele ligou, atendeu o seu Fontanella. Era o telefone daquele homem. Glória a Deus. E senhor Jacinto, o que está acontecendo essa hora da madrugada? Ele disse: não, Fontanella, esse telefone, eu estou aqui no hospital em Curitiba. O quê? Mas eu estava contigo faz pouco. Não, eu estou aqui, eu estou fazendo uma cirurgia essa madrugada, começo da manhã. Eu estou te ligando, o senhor me disse umas palavras aquele dia. O que é que o senhor estava querendo me dizer? Aleluia. Oh, glória! Meu pai foi salvo! Oh, aleluia! Ei, ele move céus, ele move terra, ele move sobre a tua geração, irmão. Eu fui o primeiro Casagrande a ser salvo na terra. Glória a Deus. Meu pai. Aleluia. Meu pai disse: Juarez, eu disse para aquele homem: ó, Fontanella, eu não preciso de dinheiro, eu preciso que você faça uma oração por mim. Glória a Deus. Meu pai, ali quando ele me contou isso aqui, nós começamos a chorar, e meu pai chorava. E assim meu pai foi salvo. Fidelidade na nossa família. E aí meu pai, antes de morrer, sentou na cama comigo ali, depois que choramos, começou a falar para mim: pastor, você não acredita. Ele começou a dizer o seguinte: ó, a motosserra que está lá na chácara, você doa para o caseiro. A terra você divide para os teus irmãos. Não sei o que. Eu falei: pai, para de falar essas coisas, pai. Não. Aquela cirurgia, irmão, acho que é fácil. O filho está ali ouvindo isso. E veja, 18 anos atrás, eu era como diz o Catarina, um piavançudo. Eu tinha 2 anos de conversão. E eu ali sentadinho com meu pai, só eu e ele na sala, ele me falando essas coisas. Como Moisés chegou e compartilhou da sua morte, né, os nomes da Bíblia, todos que iam morrer, compra já um lugar que foi me enterrar, essas coisas todas mais. Eu fiquei ouvindo, não queria que ele falasse, mas ele insistiu, me disse tudo que era para fazer. Eu fiz como ele me pediu. Ele nem sabia, eu renunciei à minha herança, renunciei à minha parte para deixar para os meus irmãos, para pagar umas continhas que tinha mais. Não tinha nada. Eu não tinha nada nessa época que eu renunciei. Pagava aluguel, não tinha carro, meu carro era emprestado, meu sapato era furado, eu tinha um terno de lã. Eu viajava em Umuarama com um escritório de consultoria tributária com um terno de lã todo dia. E o ar quente do Santana não desligava nunca. Meu Deus. Pensa na prova, pastor. Está lá esse Santana até hoje em Umuarama, GLS 2000. Quando eu vejo até me arrepio os pelos, porque é verdade. Irmãos, o Santana não tinha forma de fazer o ar quente parar. Você não foi pro deserto, mas chegou perto. Irmão, eu não fui pro deserto, o deserto veio até mim.
Sei que meu irmão, eu estava naquela hora, eu estava tão cheio de Deus, irmãos. Eu tinha encontrado a pérola preciosa, o tesouro maior, Jesus meu Salvador. Eu estava tão cheio de Deus, aqueles bens para mim não iam mudar minha vida. E eu vi que meus irmãos precisavam mais do que eu. A semana passada eu lembrei, minha irmã até falei para ela, regalou, olhou assim, não estou te cobrando o que eu fiz para te cobrar hoje não, para você lembrar que alguém um dia quis te abençoar lá atrás. Isso é bom também. Falei para minha irmã, né? Meu irmão, que hoje também, eu liguei para ele, também foi abençoado, todos. E Deus me deu muito mais. Glória a Deus. Mas eu quero voltar ao texto aqui, porque nós estamos falando. Irmãos, meu pai, falei para ele, pai, o senhor precisa falar com o Marcos. Ele falou, falar o quê? Ele falou, pai, se o senhor está me dizendo tudo isso, já pensou se o senhor não volta mesmo? E se agora o senhor aceitou Jesus? O senhor precisa perdoar o Marcos, pai. Meu Deus, irmãos, esse Marcos aprontou. O Marcos está vendo aí, né? Está vendo esse vídeo? Você sabe que você aprontou com o pai, né? Mas ele te perdoou. Glória a Deus. Peguei o telefone. Era aquele telefoninho. O primeiro que saiu, que abria a boquinha para cá, puxava a antena, e você fazia assim, né? Quanto mais a antena grande, você ficava, até que você ia puxar mais a antena, né? Para ficar aparecendo no celular, né? Que era, eu paguei R$1.000 em 1997. Número fixo. R$1.000, logo que saiu os reais, que era o RV, né? Naquela época, mudou 96 para 97, 94, 95, era caríssimo. Liguei, Marcos, ô Jones, estou aqui com o pai, fala com ele, Marcos. Eu sei que meu pai pegou o telefone e disse, Marcos, te perdoo, meu filho. Irmãos, ali eu disse, pode levar, Jesus, agora está pronto, porque se é para ficar e desviar, é melhor que vá, porque eu vou vê-lo na glória. Glória a Deus. Deus sabe porque levou meu pai. Amém. Eu queria poder ler a Bíblia com meu pai. Eu queria ter um pai crente. Eu ganhei minha mãe para Jesus, ganhei meu pai para Jesus, ganhei meus irmãos. Eu queria eu ficar com ele. Pai, vamos para a igreja hoje, pai, vamos junto, meu filho. Mas eu não podia, porque meu pai estava indo embora, meus irmãos. Eu não podia sentar com ele para ler a Bíblia, porque eu tive que ganhar para Jesus. Nem fui eu, foi o Fontanella. Liguei para o Fontanella depois para confirmar se era verdade a história. Eu queria ter estado com meu pai, mas eu ali com 2 anos de conversão, pastor, eu já sabia que o perdão na família era tudo, que a fidelidade entre a família era tudo. José foi fiel com seus familiares de sangue. Aleluia. Eu não sei como que está seus familiares de sangue, qual foram as encrencas que já surgiram. Tem familiar que não tem jeito, você tem que perdoar e dizer cada um para o seu lado, às vezes não dá para ter comunhão, porque não tem jeito mesmo. Eu sou pastor, eu conheço algumas famílias que não tem como, mas tem que perdoar. Se vai andar junto é outra conversa, mas o perdão tem que sair do coração. Amém. José conseguiu trazer a família junto ainda. José conseguiu reunir, comer